Vocês todos estão vendo aí essa polêmica, que não deveria haver polêmica nenhuma, mas essa polêmica em torno de memes, inofensivos memes, inofensivamente projetados nos inofensivos painéis da inofensiva Times Square em Nova York. Os memes, quando eu falo de memes, vocês já sabem, já imaginam já taxados, taxades. Eles estão vendo os memes, né? O brasileiro descobriu os painéis da Times Square para colocar lá o seu personagem mais jocoso, mais risível, mais decadente e que mais representa o governo da decadência, que é o Haddad, Tachar Haddad, né? Está aí, maravilhosos memes inventivos, não vejo desrespeitando ninguém, é genuína, não fica bem, que lembra um certo personagem, um certo partido, é a mais verdadeira expressão da liberdade de expressão do brasileiro. Gente, não sejam acovardados, não sejam, vamos dizer, trapaceados. Os nossos antepassados, desde a colônia, desde o império de Pedro II, de Pedro I e Pedro II, desde a República Velha até 30, quem sabe história sabe do que eu estou dizendo. Durante todo esse tempo, por séculos aqui no Brasil, foi permitido à população, como é natural que seja, a população expressar por meio do seu humor, por meio de caricaturas nos jornais, desde o início dos jornais e dos folhetos impressos no Brasil, isso há séculos, né? A população, os governos às vezes mais fechados, às vezes mais tirânicos. Eu estou falando do Brasil, os períodos mais difíceis de nossa história ainda assim. O povo não era perseguido porque o povo fazia um folhetim com uma caricatura de um governante, de um auxiliar do governante, de personagens que vivem em torno do governante, não. O Dom Pedro II foi um dos sujeitos mais caricaturizados pelos jornais da época, pelos artistas da época. Não perseguiu ninguém, manteve o direito de liberdade de expressão, não é? Na República Velha, todos os presidentes da República Velha, né, de 1889 até 1930, caricaturizados pelo povo, pelos jornalistas, pelos membros da intelectualidade. Caricaturas, charges. Na música também, nas marchinhas de carnaval, nas músicas populares. Será que nós somos piores, essa nossa geração? Nós que estamos vivos no Brasil agora, somos piores do que os nossos antepassados? Piores que eu digo, somos mais atolemados, mais fragilizados, mais abestalhados, que vamos deixar tolher a nossa inofensiva liberdade de expressão. O que se viu agora com essa verdadeira febre de memes, que o brasileiro aqui, sendo acossado pela criação de tantas taxas, de tantos impostos, que não retornam em serviços públicos, nem em serviços públicos de qualidade para a população, e que dia a dia o brasileiro agora é órfão de uma imprensa que já não existe. A imprensa brasileira, em regra, virou relações públicas do governo e do consórcio de poder de ocasião. É uma vergonha essa patuscada, esses jornalistas caricatos, vendilhões que estamos vendo. Não são mais torcedores e nem meros militantes, não. Eles são vendilhões cínicos.
com câmeras na cara, com microfones na boca, com teclados a digitar e a escrever e a publicar por aí. É uma época extremamente indigna que nós estamos vivendo. E agora é isso. Quando o brasileiro, então, aqui acossado por todas essas perseguições, ele descobre a Times Square e começa a usar do seu humor como uma válvula de escape para tornar menos insuportável esse momento. Não está atacando a honra de ninguém. Não está desinformando ninguém, nada disso. E o que se viu nessa semana passada foram autoridades do governo e etc, dizendo que esses memes têm que ser banidos, regulamentados. E é por isso que se tem que regulamentar a inteligência artificial. É por isso que tem que se regulamentar as redes sociais. Todos, inclusive o Lula, todos declararam guerra. Veja, eles não querem declarar guerra às drogas, não querem declarar guerra às facações, que vocês sabem quem são por aí e tal, que fazem tanta coisa aí pelo país. Não querem declarar guerra à dengue, nada. Mas querem declarar guerra aos memes e à liberdade de expressão. Porque sabem que o humor é uma ferramenta formidável do povo enxergar o que está acontecendo. Os memes são a vítima da vez dos déspotas que querem aleijar a liberdade de expressão brasileira. Mas não foi só o Tachad, que virou um personagem internacional, nova-iorquino, dos memes brasileiros e da realidade triste que nós estamos vivendo. Vejam, matéria do Pleno News. Moraes, Lula, Barroso aparecem sátiras nos memes na Times Square. O que é uma sátira? É uma crítica bem humorada. Vamos criminalizar o humor? Esta é a terceira crítica promovida por brasileiros nos painéis da avenida mais famosa de New York, a Times Square. Então, aparece aqui em inglês, né? Tal. Aí aparece a Alexandre de Moraes com aquela toga bem espalhafatosa que tem uma fivela do tamanho do Cristo Redentor, assim, na cintura. Aqui quando o Elon Musk anda até sumido, né, para os assuntos do Brasil, o Elon Musk bateu boca ali com o Moraes, chamou o Moraes daquele personagem, né, Vander alguma coisa, vocês sabem. Isso aqui já em cartaz no Brasil. Aí aparece no centro o poderoso Moraes, aparece Barroso também ali, aparece Lula e o Tachad. Mais um meme brasileiro foi exibido na Times Square, continuando com a internacionalização das brincadeiras sobre a situação do nosso país, mas desta vez trata-se de uma crítica também aos ministros da Suprema Corte. Um dos painéis da avenida mais famosa de Nova York, nos Estados Unidos, mostrou uma montagem com o presidente Lula, os ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. Enquanto Lula e Barroso aparecem no canto da imagem, Moraes tem destaque. O meme imita um anúncio de filme com o título "Vampiros que sugam sua liberdade e aprisionam seu corpo", seguido de estreia no Brasil, já em cartaz. Essa é a terceira imagem divulgada na Times Square por brasileiros ao longo da semana. Duas imagens ganharam destaque ao longo da semana, ambas falando sobre os memes em torno do aumento da taxação no Brasil, exibindo a foto do ministro da Fazenda, Fernando Tachad. Nessa terça-feira, um vídeo em que uma imagem do ministro Fernando Haddad da Fazenda aparece em um painel como se fosse o super-herói Tocha Humana, mas no caso, Haddad é o Taxa Humana. Já nessa quinta-feira foi a vez de retratar o chefe da pasta da Fazenda, no caso Haddad, como Zé do Caixão, em referência ao filme Zé do Caixão, o cineasta Zé do Caixão já falecido. À meia-noite, diz assim, esse vídeo que coloca Haddad como Zé do Caixão, diz assim:
à meia-noite taxarei a sua alma. O Brasil pede socorro, diz o painel exibido pela manhã por 15 segundos. O suficiente para ganhar popularidade. O que pensarmos no nosso futuro, governados por essa gente que quer impedir o povo até de fazer um meme. Será que nós vamos passar pelo mesmo que está passando a Venezuela? Vamos chegar a ponto de que um dia, numa eleição, um déspota diga: se eu perder, haverá um derramamento daquele líquido vermelho. O Maduro falou isso lá agora, chantageando a sua, como um cafetão que lhe é peculiar, chantageando a sua nação, o seu povo. Horrível isso. Deixe seu like, deixe comentários educados, inscreva-se, compartilhe.